Então, vamos fazer a abertura? Boa noite, boa tarde, quase boa noite para todos, para todas, né? A gente está aqui no nosso 5º encontro do Prata da Casa. É uma alegria enorme a cada Prata da Casa receber vocês e sentir a energia, os participantes vindo, os participantes prestigiando e validando os nossos talentos, né? Muita alegria. E a gente está aqui, então, para fazer o nosso 5º encontro. E hoje a gente queria, antes de introduzir a Fatinha, a gente queria trazer alguns recados e alguns avisos, né, Celinha? Hoje, quando a gente encerrar, de hoje para amanhã, vocês vão receber uma avaliação. E a gente pediria a vocês um certo empenho em fazer a avaliação do Prata da Casa para a gente. É muito rápido, é um aplicativo, você entra nele, em 1 segundo você responde para a gente, né? Então, esse é o primeiro pedido. O segundo pedido que a gente tem para vocês a respeito do Prata da Casa é que agora a gente introduziu, na hora da inscrição, 2 ou 3 botões que perguntam a você se você vai assistir ao vivo ou se você vai assistir a gravação ou se você ainda não sabe, não é isso, Célia? É isso. Então, responder para a gente esses 3 botões é importante para a gente ver se a gente... Porque a nossa sala cabe 100 pessoas. Então, se você sabe que você não vai assistir ao vivo, colocar lá para a gente, que você vai ver pela gravação, libera vagas nessa sala para a gente trazer 100 pessoas. Por exemplo, hoje, nós tivemos que encerrar as inscrições, porque já estava dando o número de 100 pessoas e pessoas ficaram de fora para estar vindo hoje, né? É claro que as pessoas podem adquirir a gravação, mas se você lá, naquele botão, presta atenção e já define para a gente, ajuda a gente a trazer mais pessoas ao vivo para cá, né? Esse é o nosso segundo recado. E o terceiro recado é que a próxima Prata da Casa vai ser a Jyoti, e vai ser no dia 16/10, né? Tem mais algum recado, Célia? Não, basicamente são esses mesmos. Isso, e eu vou deixar você dar as boas-vindas para as pessoas. Vou deixar você introduzir Fatinha. Que todos sejam muito bem-vindos a esse momento que é um presente para cada um de nós. E eu quero aqui trazer a Flavinha também, a Flávia, que a gente está junto, né, Ivone? Isso. E a Cássia, a presidente do Instituto. Nós estamos juntos nesse movimento do Prata da Casa. É um prazer estar com todos. E agora eu apresento a Fátima, que já tem muito tempo, né, Fátima, que você está no Pathwork. E aí eu gostaria que você falasse aí um pouquinho de você mesma para nós, iniciando. Abre seu microfone. O tema hoje é autoaceitação, pré-requisito para encontrar sua essência vital, né? Boas-vindas, bem-vinda, Fátima, grata por ter dito sim ao nosso convite. Gratíssima. Então, podemos começar? Podemos. Deixa eu só remover aí. Só um minuto que eu vou te deixar sozinha na tela. Pode começar. Ok. Eu já começo, porque na hora que começar, eu já vou querer o slide. Então, a primeira coisa que a Celia me pediu é que eu estou no Pathwork já há algum tempo, né? A minha entrada no Pathwork, né? Eu sou médico homeopata, e por homeopatia, ser uma medicina vitalista, e a gente trabalha
a dinâmica de medicina vitalista significa que nossa linguagem é de energia vital, o adoecimento é desequilíbrio da energia. Então, isso já nos abre todo um campo para outros trabalhos. Então, no meu trabalho de autoconhecimento, homeopatia, pesquisa, a parte psíquica, a visão vitalista, eu sempre busquei muitos aspectos para me trabalhar. E aí eu encontrei o patchwork, né? Aí fiz grupo normal, como todo mundo, e depois fiz a formação de facilitação e de helper, né? Então, eu não sei direito quantos anos, não, mas, por exemplo, minha filha tem 25 anos, eu já estava no patchwork, né, há algum tempo. Então, tem muito tempo, né, gente? Só de grupo, acho que eu tenho uns 15 anos que eu dou grupo, não sei direito, porque eu não fico fazendo conta, não. Mas é isso aí. Então, vamos conversar aqui, né, um pouquinho do que a gente tem experimentado, tem entendido, né? Ok? Então, pode entrar com o slide. Então, pode entrar com o primeiro da aula propriamente dito. Então, aí, deixa ele aí um pouquinho, né? Para eu fazer uma introdução, né? Que introdução que eu gostaria de falar? Esse tema, autoaceitação, pré-requisito para encontrar a sua essência vital, por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque desde que eu estou no patchwork, né? A gente ouve falar de autoaceitação e, na minha experiência, né? O guia fala em autoaceitação, em aceitar, em autoaceitação, em todas as palestras, praticamente, como a base do nosso desenvolvimento. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que a autoaceitação não é uma coisa fácil, que a gente nem sabe o que é autoaceitação. A autoaceitação correta, né? A autoaceitação que o guia nos presenteia. E que não é fácil, que a autoaceitação é um desenvolvimento. Então, a gente ouve falar de autoaceitação em todos os lugares que a gente vai. E muito assim na palavra morta, né? Então, quando a pessoa está com um problema, a outra chega, bate no ombro e fala assim, aceita que é melhor, você tem que aceitar. Então, essas falas, né, que a gente ouve é muito da palavra morta, porque se dizer para alguém assim, você tem que aceitar, é uma palavra morta, porque a autoaceitação, esse estado de autoaceitação, já é um estado de desenvolvimento, já é um caminho de desenvolvimento. A autoaceitação não cai do céu assim, então eu vou aceitar, né? Então tem muita confusão em torno disso, é isso que eu chamo de palavra morta, né? Por exemplo, na religião, o tempo todo, qualquer conselho que vem da linha religiosa fala para aceitar, e é mesmo, nós só evoluímos exercitando a autoaceitação. Mas a questão que a gente ouve o tempo todo falar que é para aceitar, que nós devemos aceitar, dá até culpa, porque a gente tem muita dificuldade de aceitar, porque isso é necessário um desenvolvimento para isso. E o patchwork nos oferece, na metodologia, esse desenvolvimento, porque realmente não é fácil, é a vida inteira para a gente trabalhar a autoaceitação. Não quer dizer, a gente já pode ter aceitado muitas coisas, aí somos surpreendidos por algum aspecto, aí vem a nossa resistência em aceitar. Até a gente se dar conta que não está aceitando, porque já temos uma prática de trabalhar na aceitação, aí que a gente desloca e começa a acolher aquilo para aquele processo caminhar em nós, ok? Então, é isso aí. Eu queria comentar uma coisa que o guia fala, que ele diz assim, na palestra, eu acho que é a palestra 28, que ele fala do eu observador, ou na palestra 38, eu não me lembro qual das palestras, mas ele diz assim, essa é a frase dele, a autoaceitação é o hábito com maior poder de... Ok? Algum microfone está ligado. Então, o guia diz, a autoaceitação é o hábito com maior poder de cura que podemos adquirir. Então, a autoaceitação ela é adquirida, ela é trabalhada. Então, essa ideia que eu quero trazer para a gente não ficar se torturando, que eu tenho que aceitar,
Não, nós não temos. Nós temos que trabalhar para conseguir esse estado. Então, a primeira coisa que eu gostaria, do que eu já entendi do patchwork, do que eu tenho trabalhado, por isso que eu escolhi esse tema. Ok, gente? Outra coisa que o guia traz muito legal, que já fala direto sobre isso, na palestra 38 das imagens, ele fala assim: o ego quer negar a vida presente, que é a necessária para a evolução. Ele está dizendo que nós funcionamos dessa forma. O ego está sempre querendo negar aquilo que manifesta e que a gente não agrada, então a gente quer negar. Ou seja, aí nós precisamos estar exercitando a autoaceitação do qualquer aspecto que venha, qualquer aspecto que o meu eu está implicado, para aquilo começar a caminhar, a se modificar. Certo? Então, pode passar o primeiro slide. Então, vamos começar pelo conceito de autoaceitação. Esse conceito o guia dá, ele fala de autoaceitação o tempo inteiro, mas ele dá esse conceito na palestra 137. O que ele fala? Que a autoaceitação é a experiência de aceitarmos a nós mesmos e nos experimentarmos como somos agora, mesmo que isso signifique passar pela dor, pelo medo e pela raiva. Então, isso aí já mostra a nossa dificuldade de autoaceitar. Porque quando ele diz assim, nos experimentarmos como somos agora, nós já sabemos e trabalhamos que o nosso eu é multifacetado. E nós temos eu superior e nós temos eu inferior. Então, nós temos emoções positivas, construtivas, e nós temos negatividade. Emoções negativas, sentimentos negativos. Então, daí já começa a ver a dificuldade do que é aceitar. Por quê? Passa por experimentarmos como somos agora. Então, os sentimentos negativos que nós temos, as emoções negativas, é necessário aprender a aceitar para que a gente possa dissolvê-las, para que elas possam caminhar e amadurecerem. Então, não é que eu tenho que aceitar ou devo, eu tenho que aprender isso, porque é o que nós não sabemos. Nós vamos ver ao longo da live, né, e que só marcando para todos nós, porque nós que somos do patchwork já temos essa noção, que a nossa performance, ela não é de aceitar, é de lutar contra, é de reprimir. Então, desde a infância, aquelas dores da infância que a criança não podia lidar, o que ela fez? Ela congelou, ela anestesiou. Então, ela reprimiu. E aí nós construímos a defesa, é como se a gente falasse lá dentro, a criança, nunca mais eu vou sentir isso. E congelei. Aí eu crio substitutos, os mecanismos de defesa, a autoimagem idealizada, o perfeccionismo, eu vou criando isso. Então, o que acontece? Eu começo a funcionar por esse eu construído, da autoimagem idealizada, esse eu falso. Então, gente, a nossa forma, a primeira forma, frente aos nossos sentimentos negativos, às nossas emoções negativas, é de congelar o sentimento, reprimir a emoção e tentar lidar nas nossas defesas. Então, desde criança, a gente vem assim. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu fui fazer minha história autobiofotográfica, quando eu fui entendendo o patchwork, eu via só falando de aceitação, eu fiz a minha história e eu vi na minha adolescência como que eu lutava contra o tempo todo aqueles sentimentos que eu não agradava, indesejáveis, aquelas minhas dores. E passava longe de mim esse negócio de autoaceitação. Eu comecei a entender isso no meu trabalho do patchwork, que eu só ia curar, melhorar, se eu começasse a aprender a aceitar. Então, por isso que ele fala, mesmo que isso signifique passar pela dor, pelo medo e pela raiva, que são sentimentos que a primeira tendência da gente é não aceitar e reprimir. Congelar, ele fica lá, mas ele não desaparece. Ele desaparece da nossa consciência, mas ele está lá, aquela energia está lá. Ok, pode passar? Celinha, pode passar. O slide, Celinha? Então, o guia diz nessa palestra 177, essa experiência não pode ser evitada. No processo de desenvolvimento, essa experiência de
experimentar a nós mesmos como somos agora, ou seja, experimentar todos os sentimentos, tanto os positivos como os negativos. Os negativos, porque se eu experimento aquela emoção, ela vai amadurecer, ela vai caminhar, ela tem uma organicidade. O nosso psiquismo ele tem uma organicidade que é diferente do que a nossa mente entende. Nossa mente entende que se eu entro em contato com um sentimento negativo, eu tenho que reprimir, porque senão eu vou morrer. Porque na criança era assim. Então, nós temos que treinar, que aprender a aceitar, que é a aceitação correta, que nós vamos falar agora mesmo, para que aquilo caminhe. Então, por isso que ele falou, essa experiência não pode ser evitada. Somente aprendendo a fazer isso que podemos chegar ao nosso centro vital, que é onde está a vida em nós. A vida, a vibração da vida, onde moram os sentimentos. Pode passar, Celinha? Então, aceitar, ainda no conceito. O que aceitar não é? Não é. Não é aprovar nem manifestar na prática através de atos e condutas nossas emoções negativas, impulsos destrutivos. Então, o que quer dizer isso, gente? Quando o guia está falando aceitar, é conscientizar, saber que aquilo está ali, mas não quer dizer que eu estou aprovando, por exemplo, se eu tenho um sentimento de ódio, não quer dizer que eu tenho que aprovar e que eu tenho que concordar com o meu ódio, não. Mas eu vou acolher a existência daquilo. Aceitar não significa que eu vou atuar pelo meu ódio. Atuar pelo meu sentimento de ódio, gente, seria estar identificado com o ódio. Então, o meu eu passa a ser o ódio, e aí eu vou lá e te esgano. Isso não é aceitar o meu ódio. Isso é ficar identificada com ele. Aceitar é um estado, é isso que eu queria trazer nessa live, é um estado, é um trabalho que nós vamos fazendo para conseguir experimentar, sentir as emoções negativas, as nossas dores, sem ficar identificada com ela. Então, eu posso olhar para ela, eu posso observar e lidar com aquilo. Agora, para atingirmos esse estado, é a proposta de trabalho evolutivo de desenvolvimento. Então, aceitar não é ceder, não é resignar-se, não é tornar-se passivo. Então, não é, por exemplo, eu tenho ódio, eu não vou ceder ao meu ódio. Isso não é aceitar, isso é ficar identificado com o sentimento negativo. Não é resignar, tipo assim, eu tenho ódio, eu sou assim, vou morrer assim. Não, eu vou acolher. É o estado que eu posso olhar para essa minha raiva, olhar para esse meu ódio e já saber, porque eu já tenho um estado de conquista de observador, já saber que eu não sou aquilo é só um aspecto meu. Então, eu posso lidar, eu posso compreender de onde vem esse ódio. Eu vou lidar de forma construtiva, e isso vai dissolvendo, eu vou caminhando. Então, o estado de aceitação, ele não é uma passividade doentia, ele é ativo, porque eu posso olhar e eu vou aprender a me conhecer e eu vou explorar em mim de onde vem aquilo, o que é aquilo, eu vou caminhar. Então, não é um estado passivo, é um estado ativo, não é um estado apático. Aquilo que nós entendemos de estado passividade, apático, é mais uma indiferença que nós ficamos com a vida. É uma fuga. Não é a verdadeira aceitação. Na verdadeira aceitação, nós não temos que deixar de realizar e atingir as nossas metas. Então, se eu estou frustrado porque eu não consigo atingir uma meta, eu vou aceitar a minha frustração. Mas aceitar a minha frustração não quer dizer que eu vou abrir mão da minha meta. Eu vou olhar para aquela dor da frustração. É um estado que eu adquiro, que eu aprendo a olhar. Eu não fico com ódio. Eu acolho aquilo e aí eu posso começar a compreender por quê, o que está me levando a não atingir aquela meta, aquele meu desejo consciente e construtivo. E vou trabalhar com isso. Próximo. Então, não é isso aceitação. Então, o que é? Então, respirando comigo, gente, o que é? Então, o guia fala que aceitar é um estado que significa que nós vamos alcançar um estado que simplesmente nós vamos reconhecer, tomar consciência, né? Saber que está ali, estados tanto positivos como negativos,
mas os negativos, que são os mais difíceis da gente aceitar, óbvio, né? Então, saber que está ali, reconhecer esses aspectos negativos indesejáveis, que eles existem, eles estão ali. Eu posso olhar para eles, eu não vou lutar contra eles, eu não vou rejeitá-los. Então, é um estado que eu vou adquirindo de saber que aquilo está ali, que não é agradável, seja dores, seja qualquer emoção negativa, defeitos, não é agradável, mas é um estado que eu adquiro que eu não vou ficar com ódio de mim por ter aquilo, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ficar com culpa de ter aquilo, eu não vou me desprezar. Porque na hora que eu começo a ter raiva de eu ter aquilo, ódio de eu ter aquilo, eu já começo a reprimir aquele estado em mim e não lido com ele. Então, um dos maiores obstáculos da autoaceitação é a nossa autoimagem idealizada, que é aquele aspecto nosso que quer ser mais do que eu sou, aquela defesa, né? Aquela defesa que foi construída desde a infância e que a gente fica trabalhando com ela no patchwork. Nós só conseguimos o estado de aceitação, gente, se já conseguimos trabalhar a força em nós que a imagem idealizada, que o eu idealizado exerce, que nega a minha imperfeição, que fica lutando para eu ser perfeito no aqui e agora, que não admite nenhuma imperfeição, que fica me cobrando aquela exigência da imagem idealizada, aquela exigência absurda que eu não dou conta de responder. Então, a autoimagem idealizada é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento da aceitação. E nós vamos ver lá no final, né? Então, um dos passos é a gente estar trabalhando a autoimagem idealizada para quebrar a força dela em nós. Porque quando eu vejo algo, a minha imperfeição, um defeito, uma emoção negativa, a minha imagem idealizada, se eu estou identificado com o eu idealizado, eu vou dizer assim, eu não podia ser assim, isso não devia estar acontecendo, eu fico com culpa de ver aquela imperfeição em mim, eu começo a ter raiva e me desprezar. Então, eu fico rodando e começo a rejeitar aquele aspecto que eu estou vendo, em vez de trabalhar para aquilo e evoluindo e amadurecendo. Então, de cara, nós já estamos vendo que um dos passos para a aceitação é trabalhar a autoimagem idealizada. Ela diminuir a bola dela, a força dela em nós. Ok? Até aí, gente? Próximo. Então, o guia fala na palestra 90, deixar as emoções indesejáveis aflorarem. Basta reconhecer que elas existem em você. Então, voltando aqui, gente, emoções indesejadas aflorarem não é eu atuar por ela. Não é nada disso. E é isso que nos confunde. Porque aí a pessoa fala assim, não, então eu vou aceitar assim, uma raiva terrível, um ódio, eu vou deixar aflorar? Como eu vou deixar aflorar? Nós temos medo de atuar por aquilo. Então, é isso que o guia nos convida a compreender. É trabalhar um estado que eu sou capaz de deixar aflorar o indesejável, aquilo que eu não gosto, que é negativo, reconhecer que aquilo está ali. Isso é um estado, gente. Isso é uma conquista do nosso trabalho interno. Olha o movimento que ele dá. Enquanto isso, eu vou aprender a aceitar a mim mesmo com elas. Olha o trabalho interno para a autoaceitação. Então, por isso que não dá bater no ombro do outro e falar assim, você tem que aceitar, né? Que é a palavra da aceitação morta, né? Que eu chamei de morta, né? Aprender a aceitar a si mesmo com elas. Aí o guia diz, o simples fato de observar as reações infantis diminui a força dessas reações. Observe o seguinte, as reações infantis nós sabemos que são aquelas manifestações nossas que vêm da consciência infantil, do eu da consciência infantil, né? Então, elas são indesejáveis, são reações emocionais destrutivas, que não são boas, né? Então, mas o simples fato de eu aprender a observar que aquilo está ali, sem me condenar, porque se eu me condenar, se eu me julgar, eu ponho aquilo para dentro, inconsciente, e aquilo foge da vista do meu consciente, eu não vou trabalhar aquilo.
Então, o simples fato de observar diminui a força dessas reações. Observar, gente, quando ele diz observar, significa um estado que nós já temos trabalhado e vamos continuar trabalhando no patchwork, que é aquela parte do eu que pode observar. Então, eu não fico identificada com aquilo. Então, eu não sou aquilo, mas eu reconheço que aquela parte está ali. Então, é um estado que eu adquiro que, ao reconhecer, ter consciência, eu tenho calma. Então, eu posso lidar com isso. Então, isso é que é aceitar. Se aquilo está em mim, eu não estou lutando contra, eu não estou reprimindo, mas eu estou olhando. E eu também não estou ficando identificado com aquilo. Então, veja bem, enquanto isso, aprender. A autoaceitação, ela é aprendida, ela é trabalhada. Então, vocês passarão, aí ele diz, vocês passarão a serem capazes de observar essas emoções sem desprezo por si. Portanto, sem repressão e sem moralização. Porque quando eu não aceito essa emoção que veio, que aflorou, negativa, e eu me recrimino, eu entro no julgamento, eu me desprezo, então é o eu idealizado atuando, aquela idealização do eu que eu não posso, que eu tenho que ser perfeito, aí eu reprimo aquilo ali. Então, aquela manifestação ela fica reprimida, sentimentos, emoções ficam reprimidos. Reprimidos, eles não desaparecem, eles estão lá, ó. Eles estão lá, criando destrutividade na nossa vida. Ok? Próximo. Então, aceitar o que e por quê. Então, primeiro, quando nós estamos entendendo dessa forma, nós vamos começar a entender melhor que, quando nós praticamos e desenvolvemos a autoaceitação, nós vamos liberar sentimentos negativos, emoções negativas, nós vamos aceitar, e se a gente aceita e trabalha nela, elas vão liberando. Então, nós vamos descongelando, saindo da anestesia, aqueles sentimentos inadequados, quer dizer, aqueles sentimentos negativos, indesejáveis, que ficaram aprisionados no inconsciente. E aí eu estou experimentando a mim mesmo. Gente, por que experimentar a mim mesmo? Porque se eu neguei e eu reprimi, ele não desapareceu, ele está lá. Ele está lá. E eu não tenho a experiência desse sentimento para que ele possa amadurecer. Ele fica congelado. Então, o meu centro vital, o centro vital é onde estão os nossos reais sentimentos. Ele fica congelado. O centro vital é a nossa essência vital. Se eu não permito o sentimento, espera um pouquinho, tá, Celinha? Ele fica paralisado. Então, a nossa vida não concretiza o potencial. Porque eu estou atuando nas minhas defesas, eu estou congelada dos sentimentos, eu estou robotizada, eu estou muito identificada com a imagem idealizada. Próximo, Celinha. Então, o centro vital congelado, que são os sentimentos reais que nós temos, desde a infância, os atuais, quando nós temos problema, aí nós temos sentimentos negativos, indesejáveis, que estão replicando aquilo que nós reprimimos lá na infância, que nós não experimentamos. Então, nesse centro vital são os nossos sentimentos, que desde a infância nós anestesiamos. O que é anestesiar, gente? É aquilo que nós comentamos. A criança, na nossa história, a criança tem as suas dores. Ok. A criança, ela não suporta, ela não tem equipamento para suportar as dores. Toda criança humana tem as suas dores. Dor de rejeição, insegurança, de não ser amada. Então, a criança, ela começa a se... essa dor, ela não suporta essa dor do desamor. Então, o que ela faz? Ela congela esse sentimento. Eu nunca mais vou sentir isso. Então, nesse primeiro momento, ela começa a criar as suas defesas. Então, aí, lembra do círculo do amor imaturo? Aí a criança é como se ela entendesse assim: eu vou ser perfeito para as pessoas me amarem, para as pessoas me valorizarem.
Por que eu vou ser perfeito? Porque na experiência dela, o mundo que ela está vivendo, né? Tudo que ela está absorvendo é que a vida está, as pessoas, a família, né, em geral, está querendo que ela seja santa, perfeita, boazinha. Então, ela começa a entender que isso é a perfeição. Então, eu tenho que ser perfeito assim. Embora, coitadinha de nós criança, nós temos impulsos negativos, né? Nós temos tanto impulsos positivos e impulsos negativos, mas aí a criança começa a se proteger das suas dores com esses mecanismos de defesa. Então, aqui, ó, essa proteção contra essa dor lá de trás, do desamor, da rejeição, as inseguranças, os medos, que a criança não é capaz de lidar, ela cria uma defesa que é uma solução temporária, e naquela época, gente, é para sobrevivência autoprotetiva. Essa é a criança humana. Só que, na medida que nós vamos crescendo, a mente cresce, o nosso ego desenvolve, né? Nosso intelecto desenvolve, nós vamos o quê? O nosso corpo desenvolve, nós vamos tendo outros recursos para lidar com as nossas dores. Só que nós ficamos com aquela emoção paralisada, congelada, e é o que o guia fala. A continuação dessa solução, que foi temporária, naquela época colou, ela me protegia. Agora, essa continuação é muitíssimo prejudicial. Então, o guia diz assim, este amortecimento é a maior cruz que nós carregamos, porque o sentimento fica amortecido, gente, a palavra diz anestesiado, amortecido. Eu não sinto, eu congelo o sentimento. Então, eu vou funcionar pelas minhas defesas. E o guia diz assim, este amortecimento apaga a própria vida, porque a vida é a manifestação do centro vital, onde moram os sentimentos. Então, apaga a própria vida, torna imóvel o que deve mover, que são os sentimentos que eu congelei, ficou parado. O desenvolvimento é esses sentimentos moverem para outro lugar, de outra forma, amadurecerem. Próximo, Celinha. Então, um dos maiores obstáculos para isso é a nossa imagem idealizada, que nós estamos falando toda hora. Então, por que essa foto? Nós somos, simbolicamente, nós somos um gatinho e nos vemos e queremos ser um leão. E começamos a funcionar assim. Então, observe o seguinte, gente, a imagem idealizada, que é esse eu que nós construímos para nos defender das dores da criança, então, a característica dele é não aceitar a imperfeição, eu tenho que, eu devo isso, eu fico perseguindo aquela perfeição imediata e não aceito a minha fragilidade, não aceito a minha imperfeição. Então, esse eu idealizado, quando eu estou identificada com ele me faz lutar contra os meus reais sentimentos. Negar os meus reais sentimentos. Reprimir os meus reais sentimentos, as minhas reais dores, e ficar ali, sem me levar para um desenvolvimento. Então, veja bem, o guia diz que a expectativa da imagem idealizada, ela é de perfeição, gente, é de nos cobrar uma perfeição. Então, olha que coisa interessante que o guia fala. Ele fala assim, que a nossa expectativa humana, né, quando a gente está identificado com a imagem idealizada, né, é que a gente vai desenvolver, mas o desenvolvimento seria nos transformarmos num ser humano, num outro ser humano diferente, num outro ser humano diferente. Essa é a expectativa da imagem idealizada. Que nós vamos transformar numa pessoa diferente, ou seja, perfeita, entre aspas, né? E aí nós vamos ficar livres das nossas emoções negativas. Então, essa é a expectativa totalmente errada do processo de desenvolvimento, porque nós não vamos nos transformar em perfeito.
E não é isso que vai nos fazer liberar as nossas negatividades. Então, qual que é a expectativa certa? Ele traz de forma linda na palestra 195. Ele diz assim, a expectativa certa do eu real, que não é da imagem idealizada, que passa pela aceitação, passa pela autoaceitação. Ele fala assim, vocês não precisam transformarem-se numa pessoa diferente. Vocês se transformarão no melhor do que já são. Então, veja o passo a passo da evolução, gente. Eu sou desse jeito, na medida que eu me trabalho, que eu vou aceitando, acolhendo as minhas emoções negativas, eu vou lidando com elas, eu vou observando, elas vão sendo liberadas, então eu começo a me transformar no melhor do que eu já sou. Isso é o desenvolvimento humano. E não o desenvolvimento que a imagem idealizada quer, que eu fique perfeito para ficar livre das minhas negatividades. Ficou claro isso, gente? Muito bacana quando nós começamos a entender isso. Ok? Tá bom. Então, pode passar, Celinha? Então, significa o quê? Então, nós estamos falando que a autoaceitação, quando nós estamos trabalhando essa perspectiva, isso vai nos levar a descongelar o centro vital, que é onde moram os sentimentos, onde mora a vida, a vitalidade, permitindo sentir todo o sentimento. Então, lembrando para vocês que sentir todo o sentimento, tanto o sentimento positivo, como as emoções negativas. E lembrando para vocês que sentir as emoções negativas não é atuar por ela, é um estado adquirido que nós aprendemos de aceitar. Então, não é atuar por ela. Ela está lá, eu reconheço, tenho consciência, mas olha o estado, eu não sou ela. Ela é uma parte. Então, eu posso lidar com ela. Então, é permitir a experiência e não interrompê-la. Porque onde há uma emoção negativa, um sentimento negativo, se eu reprimo, eu estanco aquele sentimento. Eu não experimento. Então, eu interrompo a experiência do eu. Porque o eu experimentando o sentimento, aquele sentimento vai se transformar. Mas, para eu poder experimentar um sentimento negativo de forma construtiva, eu tenho que já estar desenvolvendo este estado que nós chamamos de aceitação. Então, experimentar a si mesmo como é agora, aceitar a si mesmo. Ok? Pode passar, Estelinha? Então, gente, respirando um pouquinho aqui comigo e sentindo mais um pouquinho o que é que eu estou falando com as palavras do guia. Quando ele fala assim, qual que é o movimento, então, das nossas emoções negativas, de experimentar o eu da forma que eu sou agora? E experimentar, né, tanto positivo como negativo, mas a nossa maior dificuldade é do negativo. Então, ele diz assim, primeiro vocês sentem a dor. Então, eu vivo uma situação, um conflito, ela é dolorosa para mim, né? Então, eu vou trabalhar nesse conflito e vai aflorar dores. A minha dor de rejeição, a minha dor de desamparo. Aí eu quero fugir logo. Essa é a nossa primeira performance. Então, uma dor de desamparo lá da infância que aflorou agora numa experiência, eu quero fugir logo. Então, eu torno reprimido, torno congelar. A situação atual me trouxe, eu congelo novamente. Então, ele falou assim, quando eu já trabalho nessa perspectiva da aceitação, entendendo essa necessidade, como ele disse, quando nós falamos lá no início, ele disse assim, que a autoaceitação é o hábito com maior poder de cura que nós podemos adquirir. Então, ele diz assim, primeiro você sentem a dor, e à medida que você aprende, olha o trabalho, gente, aprende a aceitá-la, esta, outra, qualquer emoção que apareça,
Aí nós descobrimos a diferença entre a dor e dor, medo, medo, raiva e raiva. O que é isso? É porque existe, gente, uma dor, uma raiva, uma frustração, qualquer emoção aceita e uma emoção rejeitada. Elas são diferentes. Então, o guia diz assim, então sente um tiquinho comigo, respirando comigo. O que é emoção aceita? Nós só vamos aprender essa diferença se nós já estamos trabalhando nessa perspectiva, nós já permitimos sentir aquilo indesejável. Então, o que é uma emoção aceita? Aí o guia diz assim, uma emoção aceita, né, aquilo que é indesejável, que eu aceito, para que eu experimentar isso, que ele está nos convidando, ele fala que é assim, ele fala que não é nem a metade tão dolorosa e angustiante do que quando essa emoção não é aceita. Ele diz assim, quando eu já estou aprendendo a aceitar, quer dizer, aceitar que aquilo está ali e que eu não sou aquilo, e suportar de forma construtiva. Eu sei que eu não sou isso, então eu não mergulho e identifico com aquilo, não. É um estado de aceitação, ele diz assim, não vai te gerar ansiedade nem tensão. Essa é a emoção aceita. Não vai gerar amargura, desesperança, tormento. Ele diz isso, ele está nos convidando para experimentar esse estado. Quando tem uma dor, uma emoção negativa, que eu já consigo me trabalhar nessa perspectiva de aceitação, ela está lá, ela existe, eu não sou ela, e nem mergulho nela, eu não fico num lugar que não há saída. Ele diz assim, ela não fecha a vida. Então, é o que ele está falando aqui embaixo. Ó. Mesmo que você sinta uma dor nesse estado já de conquista, de trabalho na autoaceitação, mesmo que você sinta uma dor, você vai sentir ao mesmo tempo. Então, é o que a gente chama de dor sadia, porque tem a dor doente e a dor sadia. Por isso que ele falou a diferença de dor com dor, de medo com medo, de raiva com raiva. Então, você vai sentir, existe vida em vocês. É algo, gente, é um estado experiencial. É só experimentando. Agora, por que é importante a gente saber? Porque ele nos dá a direção do caminho. É trabalhar nessa direção. Porque se eu nem sei que é assim, eu ainda estou achando que aceitação é a pessoa bater no meu ombro e falar, você tem que aceitar. E aí eu morro de culpa e não aguento, eu fico com mais culpa porque eu não aceito. Então, veja bem, existe vida em vocês, borbulhante, maravilhosa, vida pulsante. Por quê? O sentimento está caminhando. É doloroso, mas aquele sentimento ele vai caminhando, ele vai maturando. Então, isso é experiencial. E ele diz, a alegria está logo por trás da dor, na perspectiva de possibilidades ilimitadas. Então, vou fazer um parêntese aqui, gente. Veja bem, lá na palestra 89, o guia está falando dos sentimentos, ele diz assim, sentimento são correntes de energia em movimento. Imagina isso, corrente de energia em movimento. E que essa corrente de energia em movimento, ela se transforma em outro sentimento, se eu permitir o fluxo dessa passagem, desse sentimento. Então, isso, gente, é uma lei, isso é uma organicidade. Não é o que a minha cabeça pensa, é assim que é. O guia nos ensina isso. Precisamos experimentar. E é isso que ele está dizendo aqui, nesse segundo parágrafo. Veja bem, que ao mesmo tempo que você sente a dor, você sente vida borbulhante, pulsante. A alegria está logo por trás, porque se você permite o sentimento, aquele movimento daquele sentimento, não reprime, que é o que nós aprendemos desde criança, por isso que é uma nova forma, ele chama isso de nova forma, que é a forma que você vai aprender a aceitar e não reprimir e nem ficar identificado com aquilo, com aquele sentimento negativo. Isso é uma nova forma, que é justamente o que nós não sabemos, é o que nós estamos aprendendo. Então, existem leis que nos garantem isso. Essa é uma lei, quando ele fala na palestra 89, que o sentimento é uma corrente de energia em movimento, imagina. E que quando você permite o fluxo deles, mesmo que seja sentimento negativo, doloroso, você permite, ele é substituído por outro, aquilo não vai ficar toda a vida. Você permitiu o fluxo.
ele se transforma em outro sentimento e vai indo. É igual o medo. O medo, quando você permite o contato com ele, não foge dele, não reprime, aquela onda, aquela energia, ela vai e aparece. Você começa a sentir o que está por trás desse medo. Por exemplo, se é o medo da rejeição, todo medo tem uma dor específica por detrás. Se eu tenho medo da rejeição, é porque eu evito a dor da rejeição, então eu fico lutando. Se eu permito o contato com o medo, aflora a dor da rejeição. Se eu sustento, se eu permito, aquilo vai e começa a se dissolver. E surge ao mesmo tempo outros sentimentos, sentimento de alegria, de alívio e etc. Então, é isso que ele está querendo dizer. Essa é a organicidade do processo. Então, as emoções predominantes que nós fugimos, que nós amortecemos, quais são? A dor, que a gente não suporta, né? E reprime, o medo e as suas subdivisões, a raiva, o ódio e tudo que surge em consequência disso. Então, ele está nos convidando que, a partir dessa nova postura, desse trabalho, desse estado de aceitação, nós vamos experimentar, porque aquilo está lá em nós. Eu estou com ódio aqui, se eu reprimo, ele não deixou de existir. Então, eu vou experimentar que não é atuar por ele. E aí eu vou entender, eu vou conseguir entender por que esse ódio está aí, de onde que ele está ligado, como é que é. Então, o guia nos convida a ousar aceitar essas emoções. Aí, quando nós ousamos, nós nos trabalhamos nesse sentido, que é isso que ele quer dizer, nós vamos mais fundo. Aí, essas emoções indesejáveis, elas vão se transformando. Nós lidamos com elas. Ok? Até aí, gente? Então, passa, Estelinha, por favor. Estelinha. Então, o caminho, né, dentro dessa perspectiva ele nos ensina a aceitarmos os sentimentos indesejados, né? Então, experimentar aquilo que está no nosso eu, que nós queremos fugir, não nos livrarmos deles antes de tê-los vivenciado. Passou? Passa, por favor, Celinha. E olha o que ele traz, o chamado. Luz, bem-aventurança, movimento vital interior, só surgem quando o objetivo é estar nos sentimentos que sempre desejamos evitar. Claro, né, gente? Se eu desejo evitar o sentimento, eu reprimo, eu congelo. A nova do Ciro Gomes. O lulopetismo causou a morte. Tem um microfone aberto, por favor. Gostei. Fecha o microfone, por favor. Ok, até aí, gente? Então, luz, bem-aventurança, movimento vital interior, movimento vital interior, descongelei o centro vital. Só surge quando o objetivo é estar nos sentimentos que é sempre desejar evitar. Para estar nesses sentimentos, experimentar esses sentimentos, eles amadurecerem e evoluírem, há que trabalhar a autoaceitação do jeito que ele está, que nós estamos compreendendo, que ele está conceituando. Próximo, Celinha. Então, não aceitação, o que faz com a gente? Então, sintam aqui comigo, gente. Se eu não aceito um sentimento, uma emoção negativa, um defeito meu, eu não aceito. Então, eu crio uma rejeição de uma parte do meu eu. Aquilo está ali. Eu não aceito, eu rejeitei. Então, isso causa uma autodivisão. Então, o guia diz assim, gente, a divisão interior é a mais dolorosa experiência do ser humano. Então, veja bem, olha a fotografia. Eu fico dividido, meu self se divide, eu me rejeito. Então, isso é doloroso. Lembram que na psicologia analítica junguiana, e mesmo no patchwork, fala-se muito da integração, integrar partes do eu. Tudo aquilo que eu rejeito, que eu não aceito, gente, está ali, mas eu não estou integrando na minha consciência, integrando. Então, está ali, mas eu não integro. Então, a integração do eu, é necessário eu trabalhar na autoaceitação para ver integração daquela parte. Próximo. Então, a não aceitação dos sentimentos indesejados, né? Normalmente, os sentimentos indesejados é dor, medo, raiva, ódio, frustração.
Então, é uma rejeição ao que nós sentimos e experimentamos, que aquilo está no eu. Então, eu nego a minha frustração, eu nego a minha raiva, eu nego o meu medo, eu reprimo. Então, isso causa divisão do self e causa uma guerra interior, porque aquilo está ali. Aquilo não vai deixar de existir. Eu só perco o contato consciente. E aquilo é energia criativa e está criando realidade na minha vida. Próximo. Então, não viver as emoções negativas imaturas, porque todas essas emoções, né, elas são imaturas, têm sentimentos que não amadureceram, que não caminharam, né? Então, não viver as emoções negativas imaturas, reprimi-las, amortecê-las, congelá-las, a emoção não cresce, não amadurece. Palestra 89. Próximo. Então, o guia está dizendo, usar a nossa energia para resistir, para lutar contra o que está em nós, seja qualquer aspecto que está em nós. Em vez de aceitar eu lutar contra, olha o movimento. Aí eu começo a adotar padrões destrutivos e defensivos. Eu luto contra aquele sentimento indesejável, eu luto contra aquela emoção. Eu começo a adotar padrões destrutivos para eu funcionar, já que eu estou reprimindo aquilo está em mim, mas eu não posso entrar em contato, aquilo não pode caminhar, eu começo a negar aquilo e vou adotando só padrões destrutivos e defensivos. O que é isso, gente? Então, por exemplo, se a minha defesa, eu me defendo na vida muito na estratégia de um poder, né? Então, eu não quero sentir a dor da minha fragilidade de jeito nenhum, então eu nego, reprimo e começo a ficar mais poderosa ainda. Eu fico forte, eu dou conta de tudo, eu fico autoritária, eu subjugo o outro e vou funcionando nesses padrões. E aí o guia disse, isso é a luta no sentido errado. Porque a luta no sentido certo é eu permitir o que está em mim e trabalhar com aquilo, para que haja fluxo vital. Então, isso te coloca em desarmonia com o fluxo da vida, que é onde moram os sentimentos que eles precisam amadurecer, que eles precisam ter o seu curso de maturação. Ok? Então, pode passar? Então, aí nós entramos na luta saudável. O que é a luta saudável? É quando eu permito, quando eu exercito, eu aprendo a autoaceitação, né? Aonde eu vou experimentar a diferença da emoção aceita e da emoção rejeitada. Então, o guia, gente, ele faz uma comparação com o rio. Então, veja bem, é uma comparação bonita, né? Porque o rio, imagina a água como corrente que está fluindo. Se ela flui, ela vai tendo um curso vital, um curso natural. Se você represa aquela água, a água começa o quê? A energia começa a subir ali, subir. E quando começa, ganha tanta força que pode arrebentar essa represa e causar um maior estrago. Inclusive, a represa arrebenta e estraga todo o entorno. Então, passa aí, Celinha, por favor. Então, o que é a luta saudável? Celinha, passa, por favor. Celinha? Então, a luta saudável é não nadar contra a corrente. A pessoa não luta contra si mesma. Ela se experimenta. Então, ela aprende a se aceitar dentro dessa perspectiva que nós falamos. Então, é uma capacidade de aceitar o que não é do jeito que eu gostaria. Eu não queria ter essas emoções negativas, eu não queria ter nada disso, mas elas estão aí, elas aparecem de acordo com a minha vida, com minhas dificuldades, com o que está acontecendo. Aquilo que é na infância que foi reprimido, atualiza agora, aí vem e eu olhar para isso, através do exercício da autoaceitação desse desenvolvimento. Então, o guia diz assim,
Superar impurezas e imaturidades. O que é impureza e imaturidades? São as nossas negatividades, emoções negativas, aquilo que eu não quero, emoções indesejáveis. É deixar que esses... Como é que é superar isso? É deixar que esses aspectos aflorem a consciência, para poder entendê-los melhor e aceitá-los. É desta forma que se supera o que é perturbado e destrutivo, e não negando, lutando contra. Então, essa é a luta saudável. Passa, Celinha, por favor. Celinha? O slide. Então, aí o guia diz, a energia é usada no canal apropriado, aquilo está em mim, e eu permito, sabendo que aquilo está, e eu posso olhar para aquilo e lidar com aquilo, sem raiva. Então, sem raiva, sem me desprezar, sem ficar com outra expectativa de perfeição de mim mesmo. Então, a energia que é usada no canal apropriado, ela se recompõe e se regenera. Aí é quando o guia nos sugere visualizar os sentimentos, as emoções como correntes, igual um rio. E ele nos sugere também imaginar, quando eu represo, o que isso pode acontecer? Que é o que nós falamos por aí mesmo, né? Eu reprimir, aquilo não vai desaparecer e vai aumentar a energia até que explode, que são as grandes crises que nós temos. Então, permitir que o fluxo traga à tona o que contém, essa é a luta saudável. Ver e encarar os sentimentos que nós preferimos não enxergar, se abrir para isso. Que sentimentos? Qualquer sentimento, dúvidas, agressão, inveja, possessividade. Então, encarar os sentimentos, os defeitos, tudo que está representando o quê, gente? A nossa criança ferida. Representando a criança ferida por quê? Porque os problemas que temos hoje, as infelicidades, está relacionado, né, com a nossa criança ferida, que está atualizando e que é o convite para que a gente aprenda a experimentar o que não experimentamos lá atrás, não lidamos lá atrás. Ok? Tá bom, Celinha? Olhei. Então, não lutar, ok, Celinha? Não lutar, conquistar em você, seja o que for. Próximo. Próximo, Celinha. Então, aí o guia fala, aprender a aceitar o fato. Sintam isso, gente, que vocês são apenas humanos e não são desprezíveis, por possuírem as mesmas fraquezas humanas que todos os nossos semelhantes. Desta forma, nós seremos mais tolerantes conosco, o que vai permitir que a gente encare tudo o que há no nosso íntimo. Próximo. Então, o obstáculo, nós já falamos, é a autoimagem idealizada. Quando eu estou identificado com o eu idealizado, que não quer ser o que eu sou, que não aceita a minha imperfeição. Então, por isso essa imagem. Eu sou um gatinho e eu quero ser, acho que eu devo ser um leão. Então, é reconhecer essa imagem idealizada, trabalhar com ela, que é o que o Pessoa nos convida o tempo todo, diminuir a força dela. Próximo. Então, autoaceitação. Como é essa aceitação? Qual que é o procedimento? Isso aqui, gente, é só para a gente sentir o que o guia preconiza com o estado de autoaceitação. Nós já falamos que é a diferença da emoção aceita com a emoção rejeitada. Então, por exemplo, a dor. Eu vou falar rapidinho só para a gente sentir. Embora a dor continue, ao mesmo tempo a gente sente vivo. Pouco a pouco, a dor cede lugar ao prazer, a segurança, a esperança, porque o sentimento ele vem outro. No lugar, ele se move. Mas apenas através daquilo que já existe em você. Aceitar este sentimento, ele se transforma. Próximo. A mesma coisa é o medo. O medo. Não represar o medo, não lutar contra. Aí ele sugere para a gente, isso é importante a gente sentir. Ele sugere esse diálogo interno. Eu, um ser humano como muitos outros, estou com medo neste momento. Dialogar internamente conosco,
deste lugar de estar se observando. Eu não sou o medo, mas eu lido com ele. Embora o medo continue presente, mas de maneira diferente. Como? Por trás do medo vão vir outros sentimentos que são decorrentes do medo. Então, eu vou lidar e o fluxo de energia vai acontecer e vai haver liberação. Próximo. A mesma coisa com a frustração, né? Se eu aceito a frustração, eu vou lidar e vou adquirindo maturidade. Então, resumindo, aceitar os sentimentos negativos, não rejeitar, se abrir para o que vier ao seu encontro. Então, veja essa frase. Se abrir para o que vier ao seu encontro e trabalhar dessa forma. Não reprimir, não vou ficar identificado, então é um estado de aceitação que eu estou desenvolvendo. A experiência negativa deixará de existir. Então, dizer sim, aqui está, deixa existir. Então, gente, sintam comigo, mediante o ato de autoaceitação. Passa, Celinha. O que é? Pode passar? Então, aquelas emoções e atitudes indesejadas, elas vão dissolver gradualmente. E simultaneamente, nós vamos vendo que o esforço vai diminuindo. Então, aí nós estamos descobrindo o que é autoaceitação. Então, no mesmo momento que as emoções negativas ainda estão presentes ali, nós começamos a sentir aquela vivacidade que ele falou. Então, é uma experiência que nós vamos introjetar. Então, nós vamos aprendendo e conseguindo esse estado de ser. Próximo. Então, como desenvolver a autoaceitação? Está acabando os passos. Primeiro, já falamos, reconhecer a autoimagem idealizada, lidar com ela. É todo o trabalho que nós fazemos no Patchwork. Segundo, trazer a intenção de lidar, de nos olhar dessa forma nova, olhar as nossas experiências dessa forma nova. Que forma nova? Com este aprendizado da autoaceitação. Então, essa forma, então, eu posso olhar, isso existe, mas eu não sou isso, que é um aprendizado que vamos desenvolvendo. Então, é uma forma descontraída e real. Eu não identifico com aquilo, eu não dramatizo, mas eu também não reprimo. Então, que é diferente de fugir, reprimir, congelar, lutar contra, negar, amplificar. Celinha, próximo. Então, para acontecer essa intenção, gente, intencionar isso, é necessário a gente saber isso que nós estamos falando, porque isso dá direção. Levar em consideração tudo o que a gente está vendo, para não ficar na confusão do que é autoaceitação, da palavra morta, de não ficar assim, eu tenho que me aceitar. Ok? Passou a passo, Celinha? Então, veja, o modelo que o guia nos dá do diálogo interno, quando nós intencionamos estar dessa forma. Então, frente àquilo que nós rejeitamos, não queremos aceitar, dizer sim, aqui está. Deixo a existir, qualquer que seja o defeito, a emoção negativa, deixar existir não é atuar por aquilo. E o diálogo interno é nessa intenção. Quero, de fato, eliminar, admitindo que isso existe em mim. Eu vejo o que acontece e deixo que ela se dissolva por si só. E na palestra 152 ele fala, aprender a se observar objetivamente no defeito. Isso é um dos grandes passos para desmagnetizar esse defeito. Ele vai perdendo a força, ele vai se dissolvendo. Passa, Celinha. Então, para acontecer esses passos, requer o quê? Escuta interna, observar em vez de controlar. Eu vou observar o que está acontecendo comigo, os meus sentimentos, eu vou aprender isso, em vez de controlar, que eu não posso sentir, em vez de controlar aquilo. Observar o meu defeito, em vez de ficar controlando, sem olhar para ele, e isso vai me permitir que eu trabalhe com ele, veja de onde ele vem. Então, o guia nos sugere aprender a deixar correr. É um processo, gradualmente, passo a passo. Próximo. Então, ferramenta, nós já falamos ao longo da live. Desenvolver o eu observador, que a gente aprende no Patchwork.
através da meditação, da revisão diária, nós sabemos que, no nosso trabalho no Patchwork, que o observador é aquela parte nossa que nós desenvolvemos no trabalho interno e que não julga, que é capaz de nos observar de forma objetiva e compassiva. É um estado que nós desenvolvemos desde o primeiro dia que nós começamos a fazer o Patchwork. Lembrem disso. Então, é o desenvolvimento dessa capacidade de autoobservação. Isso é que vai nos levar à aceitação. É um atributo importante para o nosso autodesenvolvimento. Sem ele, não é possível essa autoaceitação. É o que o guia fala. Então, é aquela faceta nossa que aceita o que quer que esteja dentro de nós. Esse estado que acolhe, né? Que é capaz de observar e lidar. Próxima, Estelinha. E segunda ferramenta é a meditação e a prece. Meditação como? Primeiro, meditar, orar, pedindo pela autoaceitação, porque nós já entendemos, nós já estamos pedindo por ela, que nós sabemos que nós não a fazemos, não sabemos fazer, pedimos por ela. Pedir pela experiência da aceitação de si mesmo, como são agora. Próxima, Estelinha. E, junto com isso, a meditação, praticar direto a meditação, de voltar para dentro, fortalecendo o contato com o eu espiritual. Porque fortalecendo esse contato, quer dizer, é como se fosse dois tipos de meditação. Eu foco em pedir pela autoaceitação e, ao mesmo tempo, eu faço uma meditação na minha quietude interna para fortalecer o meu eu espiritual, para criar o campo positivo do alinhamento com o eu espiritual. Ok? Então, o que eu tinha para falar é isso. Pode voltar? Respira. Respirando, gente. Então, vamos ver aqui a hora. Eu queria falar para vocês, gente, faltam praticamente 15 minutos. Eu tenho um exercício, né? 18h44, termina às 7 horas. Eu ainda não vou abrir para pergunta, porque tem um exercício que eu gostaria de estimular vocês. Ok a gente começar a fazer um exercício? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pedir rapidamente para vocês ficarem em pé. Em pé. Respira. Eu vou colocar uma música para você sentir sentir o seu corpo, a experiência do corpo nessa música, aceitando o som e o que ele te faz. Então, respira no corpo, aceitando o que o seu corpo te traz. É um exercício de autoaceitação do que a música te estimula e mover com o que ela te estimula. Respirando no corpo. Respirando. Solta o corpo. Permita a música te levar. Respira no corpo. Solta o ombro. Solta a língua.
Fecha os olhos. Respira no seu corpo em pé ainda, só sentindo. Ok. Sinta o que essa música produziu em você. Ela te acordou um pouco, o seu corpo moveu. Isso já é um treinamento de aceitar o que seu corpo está dizendo, movido pela música. Respirando. E agora sinta o que essa música conta para o seu corpo. Deixa a música escorrer. Veja se você pode. Veja se você pode fazer movimentos de autoacolhimento, se abraçar, se acariciar. Respirando e se acolhendo. Permita o sentimento aflorar com a música. Respira, acolha, se abraça. Vagarosamente, se assente, respirando, se assente, se alinhe, pés no chão, coluna reta, respirando, acolhendo o que você viveu, minutinhos nessa música, que é o que estava aí. Respira. Nesses minutinhos que estão faltando, respira. Faça contato com uma questão que você está vivendo, que está te incomodando. Qualquer que seja a situação, um conflito, uma frustração, coloque no seu papel só para você especificar. E, ao mesmo tempo que você coloca no papel, você já começa a se observar as suas reações nessa situação, respirando aqui nesse campo protegido, os sentimentos que essa situação tem aflorado e que é difícil para você. Se dê conta disso. Respira.
comece a observar nesse pequeno contato, é só um modelo para a gente aprendendo. Você não vai ver tudo, mas nesse pequeno contato que te vem, comece a observar o quão você tem conseguido nessa experiência dessa situação indesejável se aceitar nessa questão, se acolher. Experimentar os seus reais sentimentos, se dê conta disso. Se você tem permitido sentir as emoções indesejáveis, olhar para elas, observando calmamente se isso está acontecendo, se você tem suportado de forma construtiva sentir as sensações, os sentimentos desagradáveis que têm aflorado, medos, insegurança, dores. Identificando, então, se você está lutando de forma saudável, permitindo a experiência. Se dê conta, aceitando experimentar o que está aí em você neste momento, nessa questão. Se dê conta. Ou se você está rejeitando essa experiência, os sentimentos que estão aflorando, está lutando contra. Seja o que for que você encontrou, veja se tem alguma emoção, algum sentimento específico, alguma dor que você está com mais dificuldade de permitir nessa situação. Só se dê conta, veja o que te vem. De permitir a existência disso. Veja se tem alguma especificação que você alcança neste momento. Se você não alcançar, não tem problema, fica um modelo para você. Mas veja o que te vem, se dê conta. Se vem algo específico que você está com resistência de experimentar nessa situação, alguma dor, alguma emoção negativa, e respirando nessa percepção, evoque novamente o seu eu divino, os pés no chão e só evoque. Qualquer que seja o lugar que você encontrou. Agora, eu te convido, nessa consciência que você está, mesmo que seja por alguns minutinhos, alinhando com o seu eu divino. Traga a intenção de se abrir e dizer internamente, trazer esse diálogo para algum aspecto que você viu que você está resistindo, com foco nesse aspecto. Veja se você possa dizer internamente, você está aí. Eu te deixo existir. Eu deixo existir isto aí. Veja, põe o foco, que é indesejável para mim. Uma emoção, uma dor. Eu não vou rejeitá-la. Eu quero, sim, eliminá-la, liberá-la. Admitindo que você existe. Traga essa intenção desse diálogo interno. Eu posso ver o que acontece e deixo que você se dissolva por si. Respira. Isso. Respira essa possibilidade, essa nova experiência. Qual a questão?
fazendo um exercício de abertura para uma nova experiência nessa questão. Lidar de forma diferente. Você pode cultivar esta forma no seu dia a dia, aprendendo passo a passo a experiência de aceitar a si mesmo que está aí nessa questão, nesse problema. E se experimentar como é agora. Liberando, dissolvendo essas emoções negativas que estavam aí contidas ou que estão aí contidas. Respirando e se alinhando nessa intenção para se transformar no melhor que você, no melhor de você, melhor do que você já é. Eu quero me transformar no melhor do que já sou, dentro da minha humanidade, respirando. Com esse modelo, para que você possa cultivar esse exercício nas questões da sua vida, aprendendo, exercitando a autoaceitação. É um modelo novo. Novo por quê? Porque a vida inteira nós passamos reprimindo ou então identificando com as nossas emoções negativas. Nós estamos sendo convidados a aprender a aceitá-las. Elas estão ali. Eu não sou isso. Eu posso lidar com isso. Eu posso cultivar esse diálogo interno e orar por ele. Intencionar dessa forma, orar por isto, para lidar com as minhas questões nesse aprendizado. Respirando, agradeça a experiência. Ok. Vamos voltando, cada um no seu tempo. Vocês me desculpem a hora. Eu me dei conta que para fazer do jeito que eu gostaria, teria que ser 2 horas. Essa meditação eu mudei em cima da hora, porque ela era uma meditação calma, passo a passo, sentindo, mas eu adaptei, como diz o guia, né? Eu me adaptei de acordo com a necessidade do horário, que esse é o nosso aprendizado. Eu estou aprendendo, né? A meditação que a Celinha viu, uma meditação calma, que vai passo a passo, mas, no meu sentimento, o recado do modelo ficou dado, já que o tempo não deu para a gente ir passo a passo, né? E aí, gente, não conseguimos ter tempo para pergunta. Rapidamente, se alguém quiser comentar algo, não conseguimos ter tempo para pergunta, né? Porque dá uma informação de live e ainda uma meditação, o tempo é pequeno, 1h30, né? Para mim, né? Para mim.
Ok, gente. Você foi brilhante. Parabéns. Adil, vou respirar para não reforçar a minha autoimagem deslizada. Ok. Eu não posso deixar de sair daqui sem falar a enorme gratidão. Tudo que eu buscava desde ontem, meu Deus, eu não sabia que existia. Obrigada, você é luz, luz. Ok, Tatiana. Gratidão, Fátima. Graça. Maria. Ótimo. Gratidão. Observe o seguinte, gente. Esse tema, o movimento dele todo foi um convite para que, de fato, a minha intenção, o meu entendimento, para que, de fato, a gente possa sair da palavra morta de autoaceitação para experimentar o que, de fato, o guia chama e que é a base do nosso processo, né? Quando ele disse, eu disse lá no início, lembrem, são palavras do guia, né? Quando ele fala que a autoaceitação é a base para o processo do desenvolvimento. E as ferramentas é aquilo que a gente pratica no patchwork desde o início, mas trazer esse foco de compreensão, que é o eu observador, o alinhamento com o campo positivo, e caminhar nessa direção, lembrando disso, intencionando. Ok. Ok, eu não sei como é que é a comissão, se alguém pode ou quer dizer mais alguma coisa, se poderia isso, Ivone, não sei como é que é o funcionamento. Doutora Fátima, eu não pude chegar no horário, peguei só o finalzinho aqui, mas foi muito interessante esse finalzinho, mas eu vou assistir toda a live e agradeço mais uma vez, gratidão. Ok, querida. Mais alguém quer Tem fazer alguém algum com a mão comentário? levantada, Ivone. Mais alguém quer fazer algum comentário antes da gente fechar? Também gostaria de agradecer muito também ao Instituto, à Fátima. Muito bom. Uhum. É uma pena que esse tempo, né, gente? Eu desgalho, assim. Para mim, fica uma pena que não dá para a gente agora ter, né? Primeira meditação que foi pequena, mas tudo bem, o recado foi dado. De ter um tempo para a gente navegar e transitar, né? Mas podemos aceitar isso, né? Podemos acolher e aceitar. Nós estamos trabalhando na autoaceitação, né? Ok? Quando vai estar disponibilizado para assistir o que eu perdi? Provavelmente a partir de terça-feira. Ok, obrigada, Ivone. Final da segunda, início da terça. Tá bem? O mais rápido possível. Estou vendo obrigada, Ivone. Tá boa? Tem uma pessoa com a mão levantada, quem é? Moto. É aqui, ó. Ah, tá. Então, você quer falar rapidinho, finalmente? É só abrir o microfone. Abre o microfone. Lucilanda, é você que está com a mãozinha levantada. Você quer falar ou é engano? É engano, só quero agradecer. Gostei muito. Não, por um acaso apertei aí errado, desculpa. Tá bem. Mas eu gostei muito, fiquei muito emocionada aí com o finalzinho aí na música mais agitada, comecei a dançar bastante, depois veio muito choro. Engraçado. Ai, que bom, que bom. É. Né, Lucilanda, a orientação é observar. Mesmo que eu não saiba o que veio, moveu. Moveu e eu permito que mova. Se eu permito, eu tenho insight. Aquilo segue. Então, só permite, né? Porque às vezes a nossa mente quer ter aquela resposta. É isso? O que é isso? Não, permite, respira e permite. Aí nós vamos ter insight, porque a energia se movimenta. Lembra da organicidade do fluxo vital. Não é o que a nossa cabeça pensa. Se a gente permitir,
as coisas acontecem no fluxo vital. Aí nós temos insights, percepções. Muito bom. Obrigada. Então, a gente queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação, agradecer Fatinha ter dito sim a esse convite, agradecer essa beleza dessa live que ela trouxe para a gente. E ainda lembrando vocês, assim, se puderem preencher a avaliação para a gente vai ser muito bom, porque vai nos direcionar. E a nossa próxima live é no dia 16 de outubro, agendem essa data, vai ser com a Jyoti, que é uma profissional também do Instituto, muito talentosa, também trará Qual a data, seus talentos. Ivone? 16 de outubro. 16 de outubro. Pertinho do módulo. Pertinho. Dia do aniversário da Lenora. Então, à tarde, né, Ivone? No domingo, às 17h30. Então, muito obrigada a todos. Tem outra coisa. A todos. Obrigada a todos. Grata, Fatinha. Eu queria agradecer a todos vocês, né? Espero que estar nesse campo aqui do Porto, junto comigo, tenha movido, né? E acrescentado algo no seu processo, né? E é isso, queria agradecer a vocês. Foi lindo, Fatinha. Lindo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. A minha única frustração é não ter mais tempo. Mas aprendo a aceitar e a lidar com isso. Esse é o meu aprendizado. Parabéns, Fátima, muito obrigada. E a palestra foi extremamente concisa, limpa. Não precisava mais que isso. Foi muito boa. Parabéns, viu? Foi muito bom mesmo. Muito bom te ver. Gratidão, Fátima. Beijo. Tchau. Beijo para vocês. Para todos. Beijo, tchau. 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 Beijo, tchau. Tchau a todos, Fatinha. Gratidão.